Muito obrigado, Senhor, por termos em nossas mãos a Tua palavra, que tem poder, que não volta vazia. Queremos, Senhor, dizer para o Senhor que o nosso coração está aberto para receber a visita do Teu Santo e Bom Espírito. Queremos que, na verdade, não apenas visites o nosso coração, mas faça morada em nós. Afinal de contas, o nosso corpo é o templo do Espírito e nós queremos ser, de fato, morada do Senhor. Queremos ter a chance de dizermos: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, para regozijo nosso, mas acima de tudo, para a honra e glória do Teu nome. E oramos em nome de Jesus, e Teu povo querido aqui em Washington diz: amém. Bendito seja o Senhor. Revelação de Jesus Cristo. Dizia eu que a palavra revelação está muito em moda neste momento, especialmente lá no nosso contexto, onde nós nos encontramos. É muito comum você ouvir alguém se direcionando a outra pessoa, dizendo assim: Deus me revelou, e é sempre uma revelação acerca de alguma coisa envolvendo a sua vida. Isso tem chamado bastante atenção, porque é Deus me revelou para cá, é Deus me revelou para lá, e aí a gente começa a perceber que há até um certo constrangimento, e a pessoa, bom, se Deus quisesse falar comigo, por que Ele não falou comigo? Por que Ele está revelando coisas da minha vida para que você possa dizer isso para mim? Então parece até que você tem mais intimidade com Deus do que eu, porque Ele revela tanta coisa para você, e para mim Ele não revela assim, com tanta frequência ou com tanta clareza como você está se expressando. Afinal de contas, como é que funciona essa questão de revelação? Um grande problema surge em função disso, um efeito colateral terrível. Tem muita gente colocando a sua experiência pessoal, revelação, acima da autoridade das Escrituras Sagradas. Então não é mais o que está escrito, é o que Deus me revelou. O que é prioritário para o indivíduo? O que ele recebeu como conteúdo de revelação especial, particular. Isso está sendo levado em consideração mais do que a própria palavra do Senhor, mais do que o próprio claro, assim diz o Senhor. Aí nós temos um problema, porque se Deus revela um negócio para você, Deus revela um negócio para ele, revela para outro, então nós não temos um parâmetro, nós não temos uma linha, uma coerência a seguir. É uma revelação para um lado, é uma revelação para o outro. Onde é que pararemos se seguirmos essa direção? Vamos acabar nos tornando uma Babilônia, uma verdadeira bagunça, e a gente vai ter dificuldade de saber que direcionamento tomar. Afinal de contas, como é que funciona isso? Está a minha revelação particular, minha intimidade com Deus acima das Escrituras Sagradas? Claro que não. Óbvio que não. Você pode ter a intimidade com Deus como for, a mais íntima do planeta Terra. E eu respeito isso. Deus se revela para você e eu respeito isso. Mas desculpa, a tua intimidade com Deus não está acima das Escrituras. Ela é baseada pelas Escrituras, porque senão a gente começa a enfrentar um problema que um dia eu me deparei. Estava eu estudando a Bíblia com um pastor de uma igreja aí evangélica, e o assunto era o sábado, e foram por 4 reuniões consecutivas, e virou um verdadeiro debate, uma coisa desagradável, e membros da igreja dele de um lado, membros da nossa igreja de outro, e uma situação constrangedora que eu tentei evitar ao máximo, mas acabei sendo enredado, tem que vir, e até soube ameaçar: está com medo, pastor? Está com medo, pastor? Está com medo? E eu fui lá para a tal da conversa que se transformou num debate. Conversa vai, conversa vem, reunião após reunião, reunião após reunião. No final da 4ª reunião, uma surpresa. O pastor evangélico virou para mim e disse assim: pastor, realmente o sábado é o dia do Senhor. Realmente, contra fatos não há argumentos. A palavra de Deus testifica sobre o dia do Senhor como sendo sábado. Não tem o domingo de modo explícito como tem o sábado. Eu entendi, eu compreendo, eu aceito. Eu fiquei surpreso, me pegou assim, fiquei boquiaberto. Eu olhei para ele: está falando sério, pastor? Sério, sério, sério. Eu falei: tá, e qual o seu posicionamento agora em relação a isso, uma vez que o senhor agora está chegando a essa conclusão? Ele virou para mim e falou assim: agora eu vou orar ao Senhor e vou perguntar para Ele se é da vontade dEle que eu guarde o sábado. Então, se Ele me revelar que eu devo guardar o sábado, então eu seguirei este caminho. Aí eu falei: pastor, não dá mais para conversar com você, não tem conversa com você,
Porque se a Bíblia não serve para você como autoridade, mas a tua experiência particular está acima da autoridade das Escrituras Sagradas, a gente não tem mais conversa, não teremos mais encontro, então a gente não tem mais bate-papo a respeito disso. Porque no momento em que você considera a tua experiência pessoal acima da autoridade das Escrituras Sagradas, virou Babilônia, irmão. Porque você tem uma experiência, o outro tem outra experiência, outro tem outra experiência, a gente não chega ao denominador comum. E o nosso denominador comum se chama Palavra de Deus, a autoridade máxima, o claro, assim diz o Senhor. E o negócio está tão bagunçado, que eu estava pregando numa igreja grande lá do Brasil esses dias, tempo atrás aí, e eu estranhei, porque era uma semana de oração jovem, eu estava concluindo a semana. No sábado pela manhã, encerramento da semana, a igreja super lotada, foi uma semana muito abençoada, e eu percebi alguém diferente, uma visita, sei lá o que estava fazendo, estava com uma mala gigante, ele chegou puxando a mala no sábado de manhã, obviamente chamando a atenção, eu pensei, raciocinei, deve ser um viajante que está vindo de um lado para o outro, e deve ter parado por aqui e veio assistir a semana de oração no trânsito da viagem, imaginei eu. E ele se assentou lá, a mala gigante do lado, e eu fiquei olhando aquilo ali. Chegou o momento da pregação, eu tinha que dar a volta pelo lado exterior da igreja, para poder acessar aqui e entrar pela lateral. E no momento em que eu levanto, ele fica me olhando, e eu acesso ali a saída da igreja, e ele vem atrás de mim com a mala dele. E eu passei por aqui, ele continuou atrás de mim, ele, pastor. Aí eu olhei para trás, pô, não, eu quero falar com o senhor. Eu falei, olha, eu vou pregar nesse momento, vou entrar agora, depois do culto a gente conversa com o maior prazer, sem problema nenhum. Tem que ser agora. Eu falei, como assim tem que ser agora, mano? Vou pregar, estou te falando que eu vou pregar? Pastor, Deus me deu uma revelação e eu preciso passar ela para o senhor agora, antes do senhor pregar. Aí tipo assim, o cara quer me dar um checkmate no seguinte sentido, parece que eu, como pastor, se recusá-lo a escutar o que ele tem para me dizer, então é como se eu estivesse me opondo à revelação divina. Tipo assim, que absurdo, um pastor não quer dar atenção à revelação de Deus. Então, pastor, Deus me revelou. E eu falei assim, nossa, e agora? Como é que eu faço? E tem um negócio num ser humano chamado assim, curiosidade. E era o momento de eu entrar, mano, canta mais um hino aí. Qual que é a revelação, meu filho? O que Deus te revelou? Ele falou assim, pastor, eu estou com um problema muito sério, já enfrento esse problema há 4 anos na igreja. Eu falo assim, que problema que você tem, meu filho? Pastor, eu sou usuário de drogas. Eu, como é que é? Sou usuário de drogas, não consegui me libertar, vivo uma vida dupla na igreja, lamentavelmente. Eu tenho lutado por 4 anos para me ver livre da maconha, pastor. E essa noite Deus me revelou como é que eu vou fazer para me ver livre desse problema. E eu falei assim, o que Deus te revelou, irmão? Deus me revelou que eu vou morar na sua casa, pastor. Aí eu já vim com a mala, porque daqui eu vou para a sua casa, eu vou morar com o senhor, e lá eu vou poder assistir o culto com o senhor de manhã, de tarde, estudar a Bíblia com o senhor, aonde o senhor for eu vou, onde o senhor pregar eu vou estar junto e tal, mas fique tranquilo que eu vou cobrir as despesas, tá? Mas o senhor me permita, eu estou indo para a sua casa, Deus me revelou. E tipo assim, se eu não levar ele para minha casa agora, foi porque eu estou rejeitando a revelação divina? O cara está colocando uma experiência particular, pessoal, acima da coerência, acima do equilíbrio, acima da liberdade. Tipo assim, se eu não abrir as portas da minha casa para ele, eu estou rejeitando a revelação de Deus. Eu virei para ele, brother, deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho. Não vou nem analisar muito, que eu vou entrar agora para pregar. E tu senta aí, para tu ver a revelação do Senhor para você. Mas vou te dizer uma coisa, isso aí não foi Deus que te revelou não, irmão. Isso aí não foi não. Isso aí é o efeito da maconha na sua vida. Então, vai procurar um lugar para se tratar, e os irmãos reuniram, enviaram ele de fato para um centro de reabilitação, para que ele pudesse ter um acompanhamento. Depois a gente reuniu lá, o pessoal deu um direcionamento bacana, seguro para ele. Mas que conversa é essa, mano? Parece que estamos num processo de delírio. Ei, sabe que esse absurdo acontece no seio da nossa igreja, na seguinte perspectiva: eu leio a palavra do Senhor e é clara, relacionamento sexual depois do casamento. Aí você vira assim, eu estou orando e tal, não sei o quê, que eu estou namorando, eu estou sexualmente ativo e tal, para saber se é da vontade de Deus, e Deus me mostra, Deus vai te mostrar o quê, irmão? Você não se conforma com o que Deus já te exibiu, aí você quer receber algo especial para que o teu caso seja tratado de um modo diferente do que já é anunciado nas Escrituras Sagradas por revelação divina.
Você rejeita a revelação de Deus e quer que Deus abra uma exceção para você, porque você é especial dentre todos os seres humanos e para você o trato é diferente, porque teu problema é diferente, porque teu caso é diferente e a Bíblia não serve para você. O que serve para você é algo sobrenatural, um anjo aparecer com espada flamejante, um burro falar e alguma coisa assim, o jumento do Balaão vai retornar aqui ao presente momento. Ei, tá virando bagunça, mano. Sabe por quê? Não nos submetemos à autoridade das Escrituras Sagradas e queremos acreditar que com a gente é diferente. Não é possível que comigo seja assim. Deus tem que me dar pastor, o que o senhor acha? Eu estou querendo namorar esse rapaz aqui, eu estou querendo saber se é da vontade de Deus. Eu estou orando tanto para Deus me revelar se é da vontade dele. Eu estou namorando desse rapaz. Eu falei, que rapaz? É aquele rapaz ali e tal, pastor. Ele não frequenta a igreja não, ele não gosta de Deus, ele nem acredita em Deus, ele é ateu, pastor. E sabe de uma coisa? Ele não gosta de trabalhar também não, ele usa droga e tal, mas eu estou orando, ele é tão lindo, pastor, ele é tão lindo, eu estou orando para saber se é da vontade de Deus, para Deus me revelar. Dá licença, mano, Deus não tem que te revelar nada, Deus tem que te mostrar nada, você que tem que se submeter ao que ele já exibiu, o que ele já mostrou. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer receber uma revelação da vontade de Deus em função de coisas que ele já revelou, que está muito claro aqui. Por que a gente não quer receber a revelação de Deus? Estuda a Bíblia, irmão. Quer receber a revelação de Deus? Ei, devora o livrinho, tal qual o anjo disse a João. Talvez te pareça amargo, doce a princípio, amargo depois, mas é o processo de crescimento. É o processo de se obter o conhecimento da vontade do Senhor. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Deixa um pouquinho de lado essa sua vontade e submeta-se ao claro, assim diz o Senhor. A maior parte das coisas que nós já precisamos, já se encontra nas Escrituras Sagradas. Quer saber a vontade de Deus, a revelação divina sobre sua sexualidade? Está aqui, ó. Quer saber a revelação divina sobre como você deve educar teus filhos? Aqui, ó. Quer saber sobre a revelação divina, como é que você vai salvar esse seu casamento? Aqui, ó. Quer saber sobre a revelação divina, como é que você vai administrar melhor o teu status financeiro? Está aqui, ó. Deus ensina tudo, está revelado. Aí você quer alguma coisa especial além do que já existe aqui. Eu não estou duvidando que Deus possa te dar um sonho, não estou duvidando que Deus possa te dar uma visão, não estou duvidando que de repente apareça um anjo para falar contigo, não duvido de nada disso. Mas é impossível que Deus te revele alguma coisa contrário àquilo que Ele já disse na palavra, que é o que muitas vezes você procura para afagar o teu ego, ao invés de se submeter ao claro, assim diz o Senhor. E essa é uma dificuldade, mas que bom que você chegou até aqui e você está com o seu coração aberto para não escutar a tua vontade, mas para escutar a palavra do Senhor, a sublime revelação de Deus, a revelação especial. Quem crê nisso, diga amém. Que bom que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Estamos de comum acordo, vamos seguir em frente. Eu gosto demais do livro do Apocalipse. Ele tem pelo menos 3 características. Ele é uma repetição que se amplia, ele está estabelecido em prazos determinados e Jesus é o centro do livro. O Apocalipse é assim. Você vai ver sempre alguma coisa e quando ela é repetida de modo ampliado. No livro do Apocalipse você vai encontrar Jesus como o centro do livro. Não tem esse negócio da besta ser o centro, chamar mais a tua atenção o dragão, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra e todas aquelas... Não. O centro do livro é Jesus Cristo. Ele é o centro do livro. Se o Apocalipse fosse uma roda, Jesus seria o eixo central. Ele é o personagem central do Apocalipse. Repetição que se amplia, Jesus é o centro e prazos determinados. Nós encontramos no Apocalipse. Você vai encontrar 42 meses, 1.260 dias, você vai encontrar um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 2.300 tardes e manhãs em comum acordo com o livro de Daniel. É uma repetição que se amplia, prazos determinados e Jesus é o centro. Só que o Apocalipse exibe Cristo, revela Jesus de um jeito diferenciado. Você está acostumado em pensar no Cristo com aquelas roupas, feito vestido, aquele cabelo meio longo tradicionalmente como se encara. Você está acostumado a pensar em Jesus com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, sangrando com suas costas dilaceradas em carne viva, o Cristo sofredor. O Apocalipse não. O Apocalipse não apresenta a ovelha sendo levada ao matadouro. O Apocalipse apresenta o leão da tribo de Judá.
Apresenta Jesus no capítulo 1, do jeito que ele vai vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí, o ímpio não o resistirá, tamanha a sua glória. O Apocalipse apresenta Jesus assim, e logo no capítulo 1. Faltam palavras para João descrever o quão magnífico é Cristo. Ele utiliza as palavras melhores para os seus dias, que não nos satisfazem hoje. Ele diz que os pés são como latão reluzente, ele diz que os olhos são chamas de fogo, o cabelo branco como a neve, de sua boca sai uma espada afiada e tudo mais. É o jeito que ele encontra para descrever, porque faltam-lhe palavras. É um Jesus diferente do que ele esteve convivendo por 3 anos, é um Jesus glorificado, é ele verdadeiramente Deus. E aí ele percebe que é um momento de arrumar palavras para descrever e falta-lhe vocabulário nesta direção. E aqui, no capítulo 1, você tem a revelação de Jesus Cristo, razão pela qual, inevitavelmente, eu sou levado a te fazer uma pergunta. Qual pergunta, pastor? Você conhece Jesus de verdade? Você sabe quem ele é de fato? Eu aceitei a Jesus. Tá, mas você o conhece, sabe quais são as características dele. O capítulo 1 faz questão de revelar algumas características que não são muito usuais. Aí você observa que no versículo 5, ele começa o processo dizendo assim, Apocalipse capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus declara o seguinte, verso 5, veja aí, por gentileza, você tem a mensagem de graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, no versículo 4, e da parte dos 7 espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo, que estão diante do seu trono, e o verso 5 começa dizendo, e da parte de Jesus Cristo. Aí começa a apresentar quem é Jesus. Não é revelação de Jesus Cristo? Aí a partir do verso 5 tem a exibição de quem é Jesus. E o primeiro modo de exibir quem é Cristo para você, de revelar quem é Jesus para você, João o descreve como sendo fiel testemunha. Fiel testemunha. Em outras palavras, Cristo é fiel. E testemunha vem da palavra marturel, que significa martírio. Se necessário morrer por aquilo que ele prometeu para manter firme a palavra, ele morre. E de fato morreu para manter aquilo que havia prometido. Até orou ao Pai dizendo, se possível for, aparta de mim este cálice, mas não é possível salvação sem o teu sacrifício. Então ele disse, vamos em frente, e seguiu em frente, foi fiel até a morte. Ainda que lhe custe a morte, ele honra aquilo que direcionou para você por palavras. A palavra de Deus é mantido. Não é legal você ter um Cristo, um Deus, um amigo, um Salvador que é fiel, e você pode confiar, mesmo porque nós estamos vivendo numa sociedade com crise absurda de confiança. Não dá para confiar nas pessoas. É uma crise tremenda de confiabilidade. E é impressionante como mesmo diante dessa crise, você começa a viver uma experiência com alguém que você acabou de conhecer e já rasgou a sua vida inteira para essa pessoa, já expôs toda a sua história, já se fez conhecido de um modo exacerbado, desequilibrado, se jogou de cabeça. E interessante como você, jovem, começa a se posicionar contra os teus pais em função das novas amizades adquiridas. E você se entrega de cabeça, mergulha de cabeça, agora o teu pai se tornou teu inimigo, a tua mãe se tornou teu inimigo, você começa a ser desincentivado a participar da comunhão da igreja, a igreja não é mais tão importante para você, o que é mais importante para você é essa sua nova amizade. E é impressionante como 3, 4 meses te agregam um valor maior do que os teus pais a vida inteira. Aí você de repente está amando mais uma pessoa que conhece há 3, 4 meses do que teus próprios pais que te viram nascer, crescer e lutaram e lutam tanto por tua estabilidade, tua felicidade. É um negócio absurdo. Mas você começa a se entregar, você começa a exercer um processo de confiança. E nesses dias eu tive que lidar com uma menina, e a menina chegou, pastor, eu me entreguei, pastor, eu mergulhei de cabeça, pastor, eu confiei, pastor, era a princípio meu melhor amigo, depois o meu namorado, depois o amor da minha vida, eu ia casar, pastor e tal, não sei o quê. E ele, você me ama, eu te amo para cá, eu te amo para lá. E se você me ama, me manda uma foto sua, e mandou a foto, mandei a foto, pastor, mas se você ama
muito, manda mais uma foto assim, outra foto ali, pastor, daqui a pouco eu estava mandando nudes à torta à direita, porque eu amava demais, confiava demais. De repente o namoro terminou. Todos os segredos da menina, ora estava nas mãos da pessoa mais importante da vida, ora agora estava nas mãos daquele que se tornou seu inimigo. Como é que as coisas mudam tão rápido? E as fotos foram parar na internet, porque ele, para se gabar e se regozijar, fez questão de expor a menina dessa forma. E agora, como é que você vai recolher as penas que são lançadas do alto à montanha num dia de forte vento? Como é que você vai descer correndo atrás das penas para colocá-las de volta dentro do recipiente? Impossível. É assim que se faz na internet. E é impressionante como tem tanta facilidade para confiar nas pessoas e tanta dificuldade para se entregar para Deus. Como que você tem tanta facilidade para se jogar inteiramente, sem reservas, nas mãos de alguém, e você cria tanta barreira, tanta dificuldade para poder se entregar para Jesus? Quantos apelos já foram feitos para você confiar em Deus? Quantos apelos já foram feitos pelo Espírito Santo te chamando? Este é o caminho, andai por ele. Você resiste, você insiste nas suas próprias escolhas, distantes da vontade do Senhor, e Deus tem te chamando, e você está sempre refugando, sempre tentando criar uma justificativa para dizer não. Aí aparece alguém e de repente você mergulha de cabeça. Esses dias a irmã falou que se entregou num relacionamento, tamanha carência, que o rapaz pediu, preciso da sua ajuda, 5 mil isso, 5 mil aquilo. Quando ela já tinha visto, já tinha doado 40 mil reais para o rapaz, amor da sua vida, que teve algumas necessidades, ela quis ajudar, se aproveitando da carência da irmã, da solidão da irmã, e consequentemente sabendo quais eram os seus recursos. É o mundo que a gente está vivendo. E tudo bem você confiar em alguém que você acha justificável, mas ficar refugando em confiar em Deus, uma vez que Ele é fiel. E sabe, eu me lembro de uma vez, eu morava em Agrobrasil, caminho para a região serrana do Rio de Janeiro, caminho para Friburgo. Pastor Barroso conhece a região. Eu morava ali, e eu fui morar ali para ser o pastor distrital, e eu morava numa casa com um terreno gigante, e o mato crescia assustadoramente, e minha mulher de alguma forma achou que eu que devia capinar o quintal, e eu falei, vai ser uma aprovação para a minha vida. E ela virava para mim e falava assim, aproveita teu dia de folga para capinar o quintal. Eu, que folga miserável é essa, que tem que passar o dia capinando o quintal? Que folga miserável? Eu não quero ter folga, eu quero trabalhar sem cessar, mas capinar quintal. Eu descobri que eu não tenho o dom da capina, eu não tenho. Acho que é um dom espiritual que eu não recebi, essa revelação não chegou até mim. Mas a minha mãe, ao contrário disso, a minha mãe pensa na paraibinha violenta, brava, pega a enxada. Meu amigo, é uma máquina, impressionante. A minha mãe tem o dom. Eu já não recebi esse dom. Mas aí, o mato crescendo, eu realmente tinha que tomar uma providência para resolver aquele problema. E aí o meu vizinho falou, rapaz, tem um rapaz aí, que ele capina o quintal aí por um preço muito bom. Eu acho que você deveria contratá-lo aí para resolver o seu problema. Eu falei, mas o preço é bom? O preço é bom, então fechou. Vamos caçar. Como é que é o nome do cara? O nome dele eu não sei, mas todo mundo o chama pelo apelido. Tá, qual que é o apelido dele? Ponto 50. Como é que é? Ponto 50. Mano, ponto 50 é nome de metralhadora. Um nome de metralhadora dado para um cara no Rio de Janeiro, ponto 50. Eu falei, tem certeza que esse cara capina quintal e tal, não sei o quê? Aí ele falou assim, não, pode estar capina o quintal de todo mundo. Aí é um cara de confiança, um senhor muito simpático, você vai adorar conhecê-lo. E quando veio, de fato, um senhor muito simpático que chegou com a enxada, sorridente, aquela coisa toda, é o pastor Dudu, sou eu mesmo, o mano mandou vir aqui para poder capinar teu quintal, eu, beleza, quanto que é e tal, não sei o quê. Ele, pastor, eu só preciso de metade na hora do almoço para poder almoçar e tal, comer alguma coisa, depois eu volto no final do dia, o senhor me paga o restante e tal, não sei o quê. Pensa numa máquina humana, irmão. O cara pegou a enxada, começou, eu fiquei, nossa, mas é melhor que a minha mãe, mano. Aí eu fiquei olhando aquilo ali. Aí quando deu mais ou menos próximo ao meio-dia, ele me procurou, pastor, me dá aí a metade aí que eu vou sair para almoçar.
mais ou menos umas 2h30 eu volto e termino o seu serviço, até o final da tarde está tudo pronto, aí você me paga o restante no final do dia. Eu falei, fechou. Aí dei a metadinha para ele, ele saiu, aí deu 2h30 ele não chegou, deu 3 horas ele não chegou, 4 horas ele não chegou, eu falei assim, agora eu vou ter que terminar o serviço? Aí eu falei assim, eu vou atrás desse cara, mano. Aí entrei dentro do carro, onde que mora o ponto 50? A rua tal, onde que mora? Quando eu dobrei a rua, que segundo as informações onde ele residia, uma multidão ali tomando conta da rua, e eu baixei o vidro e perguntei assim, mano, o que está acontecendo aqui? Rapaz, o pessoal ali está acumulando naquela casa ali. Escuta, tu sabe onde mora o ponto 50? É exatamente na casa onde o pessoal está acumulando ali agora. Eu falei, mas que 2 carros da polícia parados lá? Estão prendendo o ponto 50 porque estão desenterrando 3 corpos que ele matou enxadado e enterrou no quintal dele. Como é que é? Matou como? Enxadada. O cara matou 3 indivíduos na enxada, enterrou no próprio quintal. Enxada, aquele instrumento de capinar, que tal, que o cara estava usando lá em casa. Rapaz, mas o senhor é tão simpático, mano. Tão gente boa. Como que as aparências enganam? Gente, você não sabe quem senta do teu lado, você não sabe quem é que está do teu lado no trânsito, você não sabe quem é que viaja contigo do teu lado no avião. E daqui a pouco você está rasgando a tua vida, você está colocando na mão imprudente. Esqueceu completamente das palavras de Jesus. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Aí, uma dificuldade terrível para confiar em Jesus. Toda hora tu desconfia em Jesus. Toda hora tu desconfia dele, que Deus não me ama, que Deus me abandonou, que Deus não gosta mais de mim, que Deus abençoa todo mundo, não abençoa a mim e tal. É uma crise de confiança na sociedade que você tem acreditado a Deus como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Ei, as pessoas nos decepcionam, verdade. Talvez estou falando para você aqui, você é alguém decepcionado, frustrado com uma outra pessoa, alguém te passou a perna, alguém traiu você, alguém jogou sua confiança na lata do lixo, alguém acabou com a tua vida por conta de uma palavra empenhada e não cumprida, mas Deus não tem nada a ver com isso, meu filho. Ele, diferente dos seres humanos que frustraram você, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra, ainda que isso lhe custe a morte, e de fato custou, e ele não arredou, ele cumpriu até o fim. Pode confiar no Senhor Jesus, pode e deve confiar. Eu quero confiar minha vida nesta noite ao Senhor Jesus. Se você deseja a mesma coisa, por favor, diga um lindo amém. Fiel testemunha, me disse João. E na sequência ele continua me apresentando Jesus para ver se eu o conheço de fato. E no mesmo versículo 5 ele diz, ele é o primogênito dos mortos. Mas peraí, agora você complicou minha vida, João. Fiel testemunha ficou até relativamente fácil de entender, mas primogênito dos mortos, como é que você quer me apresentar Jesus, o chamando de primogênito dos mortos? O que isso significa? Ele, calma, Eduardo, vou te explicar. Não é que ele foi o primeiro a morrer, já muitas pessoas morreram, você sabe disso, eu diria para João, é verdade? Então por que ele é o primogênito dos mortos? Porque ele experimentou uma morte que nunca ninguém experimentou, por toda a raça humana, para pagar o preço dos nossos pecados. Ele foi o primeiro e o único a enfrentar esse tipo de morte, razão pela qual ele é chamado de primogênito dos mortos. Mas 7 vezes aparece no Novo Testamento a palavra primogênito. Só que das 7 vezes que aparece no Novo Testamento, 2 delas têm que a ver com ser filho mais velho, mas 5 não tem nada a ver, são questões relacionadas a status de superioridade, dignidade, coisas relacionadas ao fato de ser escolhido, excelência em caráter, supremacia, características de Jesus. Primogenitura atribuída nesta direção ao Senhor Jesus. Não foi o primeiro a morrer, mas foi o primeiro a experimentar este tipo de morte e se demonstrou como sendo o escolhido, aquele que é superior, aquele que tem excelência em caráter, supremacia, dignidade e importância, a razão pela qual ele é chamado de primogênito dos mortos. Ellen White, quando explica o texto, é top, porque ela diz assim, molho movido. Ao comentar o texto de primogênito dos mortos, ela diz que Jesus é o molho movido. O que é o molho movido? Quando o indivíduo chegava à ocasião da colheita daquilo que ele havia plantado, os primeiros grãos amadurecidos eram levados ao santuário, ao tabernáculo, para ser oferecido em oferta.
Não se fazia a colheita enquanto não se entregava o molho movido, os primeiros grãos amadurecidos. Depois que o molho movido era oferecido em oferta, aí vinha a autorização para fazer a colheita. Não tinha colheita sem primeiro o molho movido. E por que isso é atribuído a Jesus em relação ao primogênito dos mortos? Porque ele morre, ele ressuscita, no momento em que ele ressurge dentre os mortos, outros tantos ressuscitam com ele. As amostras, os primeiros grãos amadurecidos, o molho movido, ele apresenta ao Pai, que aceita a oferta e diz tudo certo, e há autorização para derramar o Espírito Santo sobre a terra, e o Pai recebe essa oferta quando é exibido para ele o molho movido. Os primeiros grãos amadurecidos foram aceitos por Deus, dado autoridade para o derramar do Espírito sobre a terra, e aí, daqui a pouco, a colheita será realizada, razão pela qual o Apocalipse também mostra Jesus vindo com a foice na mão para fazer a colheita. O molho movido já foi recebido, e quando ele vier fazer a colheita dos demais grãos amadurecidos, aqueles que estão mortos ressuscitarão, e a colheita será realizada, e o resultado é que todos ouviremos dos lábios do Pai: vinde benditos de meu Pai, e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O molho movido já foi exibido, a colheita está por acontecer, e nós subiremos com ele e viveremos a eternidade em nome de Jesus. Primogênito dos mortos, que bom conhecer esse aspecto de Jesus. Mas ele continua se revelando. Além de ser fiel testemunha, primogênito dos mortos, a Bíblia o apresenta ainda no verso 5. Olha aí, filho de Deus, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra. Estamos conhecendo Jesus melhor nessa noite. Príncipe dos reis da terra, você pode chamá-lo também de rei dos reis, senhor dos senhores. Quando o mundo foi criado, Adão foi colocado por príncipe. Você vai reger isso aqui, você vai mandar isso aqui, você é o embaixador do mundo. Adão peca, o ser humano cai, capítulo 3 de Gênesis, e as chaves deste mundo, chaves entre aspas, são colocadas agora nas mãos do usurpador. Ele toma posse daquilo que não é dele. Quando ele percebe o casal em pecado e agora ele toma conta do pedaço, ele se acha o embaixador da terra, no lugar do próprio Adão. Ele começa a ter uma experiência para si, a experiência esta que devia ser de Adão, manter o controle do mundo. Agora o mundo jaz no maligno. E a coisa é tão intrigante que quando há um conselho universal e os embaixadores comparecem, lá vai o diabo entre eles, o capítulo 1 de Jó, e ele vai como representante do mundo. É dele esse negócio, ele roubou isso daqui. Ele comparece e Deus pergunta: de onde vem? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Se você olhar no original hebraico, essa frase, ela tem uma conotação de propriedade. Eu venho do meu planeta, eu venho do meu canto, do meu pedaço. Abusado, cara. Tão abusado que quando Jesus está no deserto da tentação, no Mateus capítulo 4, ele se dirige a Cristo: se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos da terra. Ele é dono do quê, pelo amor de Deus? É um usurpador. Jesus já era o dono, mas ele estava querendo usurpar do Cristo, assim como usurpou também do Adão. E diante desta cena, ele quer mostrar que ele é o dono do pedaço. Só que, de fato, Jesus o encara desta forma. Quando você olha João capítulo 14, verso 30, o próprio Cristo se refere a Satanás como príncipe desta terra. Porque, de fato, ele estava tomando conta do pedaço. Só que, de repente, quando Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, sendo o vencedor e pagando a nossa dívida, o molho movido foi apresentado e aceito. As chaves deste mundo saíram das mãos do diabo. E para honra e glória, felicidade nossa, as chaves estão em posse do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o dono.
Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe dos reis dessa terra. O diabo mandou nisso aqui por um tempo, mas agora Deus retomou o controle e vai terminar do jeito que Ele anunciou. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Diga amém, porque é motivo para regozijo. Bendito seja o Senhor dos exércitos. E aí termina aqui, quer dizer, ainda tem muito mais coisa, mas isso aqui não vai virar vigília. Deixa eu terminar, senão o pastor vai me bater. E aí, é a revelação que eu recebi aqui agora. E aí você dá um pulo, dá um salto aqui. Eu gosto de como vai para a parte final e é dito assim, ó. Aquele que me ama. Ah, isso aqui é lindo. Isso é top, isso é top. Aquele que me ama, que em seu sangue me lavou dos pecados. Aí tem a parte que me fez reis e sacerdotes, que tem que ver já com a fundação e administração da nova terra, onde seremos coparticipantes da administração divina para todo o universo. Mas eu quero encerrar contigo aqui nessa pauta. Eu estou me revelando a você nesta noite, diz Jesus. Eu já te falei que eu sou fiel testemunha. Eu já te falei que eu sou príncipe dos reis da terra, eu sou primogênito dos mortos. Mas agora eu quero te dizer que eu sou aquele que te ama. Eu quero me tornar conhecido para você, te dizendo essas palavras, diz o Senhor Jesus. Eu sou aquele que ama você. Ei, pode até haver pessoas que não vão muito contigo, não vão muito com a tua cara, essa é a expressão que se usa, né? Pastor, ninguém gosta de mim. Talvez você seja uma pessoa abandonada, rejeitada de alguma forma pela família, algumas coisas não deram certo na sua vida. Talvez você não se sinta amado porque teu casamento acabou e teus filhos não estão muito bem contigo e você começa a se sentir mal amado, você começa a se sentir imprestável. Tem gente que chega a um nível de rejeição tão grande que acha que a vida não tem mais sentido e quer pôr um fim à sua existência como se isso fosse a saída, a fuga, o refúgio, a resposta. Não tem jeito mais para mim, eu vou pôr um fim à minha vida. E começa a pensar em como é que vai ceifar a sua própria existência. Eu quero me matar, eu quero morrer. A morte parece ser a melhor fuga, mais coerente para mim nesse momento, dado a situação de vida que eu estou enfrentando. Nada dá certo para mim, as pessoas se afastaram de mim, eu estou sozinho, abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí você começa a viver uma crise existencial terrível. Olha para cá. Jesus está dizendo, eu sou aquele que te ama, meu filho. Todo mundo pode ter te abandonado, mas pode confiar em mim. Eu sou fiel testemunha, eu vou contigo até o fim. Pode confiar. E sabe qual que é o maior drama do Evangelho? Hoje, o pessoal reduziu o Evangelho. O pessoal reduziu o amor de Deus as circunstâncias da vida. Aí você começa a ouvir assim, Jesus não me ama porque Ele não me deu minha casa própria, eu ainda estou no aluguel até hoje. Jesus não me ama porque eu não consigo meu green card. Jesus não me ama porque Ele não me dá a legalidade nesse país. Jesus não me ama porque há tanto tempo eu não vejo a minha família, eu não consigo, ela está lá no Brasil, eu estou aqui. Jesus não me ama mais. Jesus não me ama porque eu estou com câncer. Jesus não me ama porque eu estou atolado em dívidas e a minha vida não tem mais sentido, eu devo para todo mundo. Jesus não me ama. A gente reduziu o Evangelho, reduziu o amor de Deus a um terreno, a uma casa própria, a um emprego, a um documento, a isso, aquilo. Então Deus me ama ou não, se tenho isso ou se tenho aquilo. Que Evangelho que você está lendo, meu filho? Que Bíblia? Onde é que você apanhou essa Bíblia para ler esse negócio? Ei, o amor de Deus, me desculpa, não tem nada a ver com casa própria. Jesus não morreu, desculpa falar isso para você, talvez você está frustrado aqui nessa noite. Jesus não morreu por você para pagar teu aluguel. Ele não morreu para você para te dar uma casa própria. Ele não morreu para te dar documento. Desculpa. Ele nem morreu para curar teu câncer, meu lindo. Talvez ter sua vida ceifada por um câncer nessa terra. Jesus morreu por um único motivo: para resolver o maior dos problemas humanos, que se chama pecado. O maior de todos os problemas, pecado. Ele resolveu na cruz do Calvário.
Aí você reduziu o que Cristo fez na cruz do Calvário, a tua casa própria, ao teu documento, as coisas que você repercute no seu coração como sendo sinônimo da presença de Deus. E Ele não morreu por isso. Ele morreu para resolver o maior dos nossos problemas, que se chama pecado. E esse problema está resolvido. O preço está pago na cruz do Calvário. Daqui a pouco o céu vai se rasgar. Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, conforme a sua promessa, porque Ele é fiel. E Ele vai vir buscar a gente, porque Ele prometeu. Ele é fiel. E a gente vai morar com Ele, assim como o Pai deseja morar com seu filho. Eu preparo um lugar, quando eu for e preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele morreu para a gente morar com Ele. Ele morreu para que um dia tivéssemos a liberdade de não mais existir o pecado. E quando a gente chegar no céu, vai ser muito top. Porque todo mundo vai ser transformado antes de chegar lá, né? E a Bíblia chega a falar que é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, vai soar a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo incorruptível e nós seremos transformados. Uma piscada, mano. Imaginou que loucura? Tu usou tanto creme a vida toda para dar um conserto, né, na parada aí, de repente numa piscada tu vai ser lindão, lindona. Meus cabelos estão subindo, vão tudo voltar em nome de Jesus. Eu que sou pequeno, eu vou crescer, vai ser top. Transformado numa piscada, mano. Talvez você dê um pouco mais de trabalho, tem que ser umas 3 ou 4 piscadas, não sei. Mas numa piscada, todo mundo transformadão. Que benção. Aí a gente vai ter até dificuldade para se reconhecer. Menino, como é que você está diferente? Gente, como você mudou. Não acredito que é você, Barroso. Não acredito. Transformadaço. Aí você vai encontrar Jesus. Todo mundo com o corpo perfeito. Ele é o único que não está com o corpo perfeito. Existem furos nas mãos e nos pés. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigo meu. Todo mundo com corpo lindão. Ele é o único que vai carregar defeitos físicos por toda a eternidade. Só para que você nunca esqueça o quanto você é amado. Sabe por que você pode dormir bem essa noite? Ele te ama. Sabe por que você não precisa ter medo do futuro? Ele te ama. Sabe por que o passado não precisa mais te atormentar, te trazendo insegurança no presente e ansiedade quanto ao futuro? Porque Ele te ama. Ele se revela para você nessa noite dizendo: eu amo você. Relaxa, fica tranquilo. A maior prova disso está exibido na cruz do Calvário. Tudo bem que você reduziu ao meu amor as coisas circunstanciais deste mundo, mas eu entendo a tua necessidade. E eu quero te dizer que em breve nós resolveremos todos os teus problemas para sempre, forever. Ele se revela para você nessa noite, fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que ama você. Pega a tua cabeça, você não é um lixo, você é luxo, alvo do amor divino. Ele me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, eu não gosto do Senhor. Vou dormir em paz. Ele me ama. Um dia o cara chegou para mim e falou assim: eu não gosto de você. Ô, mano, entra na fila, mano. Que legal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dormir em paz. Ele me ama. Você entendeu isso? Você está preocupado demais com o amor dos outros e está deixando de levar em consideração que o maior de todos os amores você já tem. Você é amado de Deus. Isso alegra o seu coração? Diga amém. Sabe, eu quero viver essa experiência mais íntima com Jesus, de tê-lo como fiel testemunha,
de reconhecê-lo como primogênito dos mortos, como Rei e Senhor da minha vida. E eu quero corresponder a esse amor que Ele tem por mim. O Espírito Santo me impele nesta noite, nesta direção. E Ele está conduzindo você nesta mesma direção. Se você quer demonstrar esse sentimento para Jesus Cristo nessa noite, em resposta ao que Ele é e fez por você, por favor, ponha-se em pé, em nome do Senhor. Vamos orar a Ele nesta noite. Afinal de contas, que revelação especial Ele tem para a gente. Há alguém aqui que precisa de algo especial? Pastor, eu preciso sentir esse amor. Pastor, eu preciso corresponder a esse amor. Pastor, eu preciso fortalecer o meu relacionamento com Deus. Eu preciso de uma intervenção divina urgente. Algo especial eu preciso nessa noite. Eu não sei o que é, não conheço você, não sei a sua história, mas eu quero orar por você. Você é aquele que quer se aproximar nesta noite mais do amor de Deus e quer viver uma vida de solicitação. Senhor, ajuda-me a corresponder mais a este amor. Eu quero convidar você, sai daí do lugar que você está, vem aqui no altar do Senhor e vamos juntos fazer esta súplica. Vem cá buscar mais de Deus, vem cá pedir mais do que você deseja, vem cá rasgar o teu coração, abrir a tua alma diante do Pai. Vem aqui no altar do Senhor agradecer a Ele, porque Ele é fiel testemunha, porque Ele é primogênito dos mortos, porque Ele é príncipe dos reis da terra. E vem aqui agradecer porque Ele te ama e pedir para que Ele nos ajude a correspondermos a este amor, porque afinal de contas relacionamento é uma via de duas mãos, tem que haver correspondência, e nessa noite eu quero corresponder a tudo isso que Deus é para mim. Eu quero exibir uma vida de correspondência ao que Ele tem direcionado a minha existência. Eu quero corresponder a Ele nessa noite. Ele me ama, eu quero amá-lo também. Ele é fiel a mim, eu também quero ser fiel a Ele. E se você quer dizer isso para Ele, quer agir na direção disso, pode vir aqui se juntar conosco. Eu não sei de que algo especial você precisa de Deus nessa noite, mas a gente vai pedir para que algo especial ocorra na sua vida, que só Ele sabe, só Ele pode realizar. Ora comigo, em nome do Senhor. Deus querido, obrigado porque sempre é muito especial estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque mais uma vez esse ambiente se torna um pedacinho do céu aqui na terra e apenas traz-nos o lampejo do quanto desejamos logo estar contigo. E sabe, Senhor, obrigado porque toda a revelação necessária para a nossa salvação o Senhor já deu. O que nós precisamos agora é nos submetermos a ela, deixar o nosso eu, a nossa vontade de lado e nos submetermos ao Teu claro, assim diz o Senhor. E obrigado porque quando mergulhamos na palavra, encontramos um Cristo que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, um Cristo que é primogênito dos mortos, experimentou a morte que ninguém jamais experimentou, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado por nos encontrar um Cristo em que a gente pode confiar, porque Ele é fiel. E obrigado por nos acalentar nesta noite, dizendo o quanto nos ama, algo que será perceptível por toda a eternidade, simplesmente ao olharmos para o Senhor Jesus. Verificaremos as feridas nas mãos e nos pés, que são atestados públicos para todo o universo, do quanto somos amados pelo Senhor. Se em algum momento reduzimos o Teu amor por nós a uma casa própria, a algum documento ou alguma circunstância da vida, desculpa, Senhor, perdão por não termos compreendido o Evangelho, por termos sabotado a revelação com essas conclusões fora, distante da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos abraçados pelo Senhor agora. Não passamos de crianças que queremos nos sentir amadas e seguras. Por isso nos envolve com o Teu tenro amor, como tens feito a cada dia e muitas vezes não percebemos. Abra os nossos olhos para enxergarmos o quanto somos amados por Ti. Traz-nos luz sobre Tua palavra para que possamos entendê-la e pelo poder do Espírito colocar em prática. Temos algumas intenções, Senhor, para amanhã, para sexta-feira, para este fim de semana, aqui na Tua casa, junto contigo. Traz-nos aqui, Senhor, que possamos ter momentos de paz, momentos de inspiração, de transformação, momentos de ação do Teu Espírito com intensidade em nossa vida.
Faz a tua obra em nós. Cuida da gente. Toma-nos em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. E o teu povo diz: amém. Abraça teu irmão e diga: você é amado, você é amada de Deus.